E aí pessoal, tudo bom? Daniel da QSP, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Pessoal, peço desculpa primeiramente que a minha voz aí tá muito ruim. Peguei aí uma gripe esses dias, né? Aqui em São Paulo no mesmo dia tem frio, tem calor. Então aí peguei uma gripe forte aí, agora tô recuperando, mas a vida continua, a gente tem que aqui continuar com os trabalhos, né? Então vamos gravar vídeo para vocês. Eu tô mostrando aqui para vocês duas pontes. Tá? Duas pontes LCR, tá? A gente sabe que ponte é para medição, né? LCR para medição de indutância, capacitância, resistência e impedância. Essa aqui, pessoal, laranjinha, é da marca Keysight, é a U1732C, tá? Essa outra aqui é da Minipa, tá? A MX1010, tá, pessoal? São duas pontes LCR muito boas, tá? Obviamente que a da marca da Keysight é superior, né, a da marca da Minipa, tá? Até pela questões de exatidão. Essa aqui é mais exata do que essa daqui, tá? Num outro vídeo eu vou estar mostrando para vocês algumas diferenças em relação uma e a outra. Nesse vídeo eu só quero mostrar como a gente pode fazer aqui a calibração e uma medição correta do valor do capacímetro, tá? Nesse vídeo em questão, a gente vai estar mostrando as medições referentes à capacitância, tá? Depois, num outro vídeo, eu vou estar mostrando outras medições, que são medições aí de resistência e indutância, e também medição de impedância, tá? E também os fatores que estão relacionados aí às características, né, do componente, né? Então a gente tem aí, por exemplo, que a gente sabe que, por exemplo, um capacitor na realidade ele não é simplesmente um capacitor puro, né? Ele tem aí uma resistência em paralelo, ele tem uma resistência em série, né? E tem também uma indutância em série, tá? Da mesma forma, um indutor também tem uma resistência em série, tá? Tem uma capacitância em paralelo, e a gente tem que considerar isso aí. Esses parâmetros, né, que eu mencionei para vocês podem ser medidos utilizando esses instrumentos, tá, com os displays aqui de segundo, digamos assim, o segundo display aqui, né? Tem o display secundário, principal, e o display secundário, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, no caso da indutância, ele tem aqui o parâmetro Q, tá? Eu posso estar mudando, por exemplo, aqui, ó. No caso do capacímetro, né, tem aí o fator de qualidade D, mas eu também posso estar alterando para o fator Q, tá? Existe uma relação entre esses dois, eu vou estar falando isso num outro vídeo, tá? Para complementar isso aí. Tudo bem? Então, vamos aprender primeiro a fazer uma medição, tá? Bastante aí confiável, tá? A gente pode fazer uma medição rápida e uma medição mais, digamos, mais precisa, tá ok? Tanto um instrumento como o outro, eles trabalham mais ou menos na mesma linha, tá? E pelo que eu percebi, e já trabalhei com outros equipamentos semelhantes a esse, o processo é muito parecido. Inclusive, pessoal, né, eu fiz um vídeo aí um tempo atrás, mostrando esse carinha aqui, né, o Multifunction Tester, que também ele é como se fosse uma ponte LCR, né? Na verdade ele é um medidor multifunção, tá? E o procedimento de calibração desse instrumento segue os mesmos princípios das pontes LCR, ok? Bom, eu tenho aqui, pessoal, diversos capacitores, tá? Diversos capacitores aqui, que eu quero fazer algumas medições com vocês, tá? Capacitores aí que vão aí de valores de picofarads, né, até 680 picofarads. Depois aqui eu teria 1 nanofarad, né, de 1 nanofarad até 68 nanofarads, e esse outro aqui de 100 nanofarads ou 0,1 microfarads até 10 microfarads, tá? Então vamos pegar alguns deles e vamos fazer umas medições, tá? Vamos pegar, começando por exemplo aqui, pessoal, vamos pegar aqui um capacitor, ó, dessa caixinha aqui de 1 nanofarad,
tá? Só quero mostrar, vou pegar esse capacitor para mostrar para vocês aí uma forma, né, algumas formas da gente fazer as medições aqui no instrumento, tá? Então tá aqui o capacitor, tá? Aqui é um capacitor, a gente pode verificar aqui, não sei se a câmera ela consegue captar, ele está marcando aí 102, tá? Então daria o que? 1000 kPf, né? 1000 kPf é 1 nanofarad, tá? O que eu posso fazer? Eu posso pegar, por exemplo, no caso desse instrumento aqui, ó, vamos pegar esse instrumento primeiro. Eu posso pegar o instrumento, tá? Ligar e fazer a medição. Pessoal, todo equipamento aqui de ponte LCR, vocês vão observar que eles têm aqui uma espécie de conector, tá? Onde você vai introduzir aqui o componente, tá? Por exemplo, dessa forma. E existe, né, o borne para você engatar aqui, por exemplo, um borne, por exemplo, semelhante a esse daqui, né? Por exemplo, aqui eu consigo chegar aqui, encaixar aqui, ó, tá? Pessoal, aqui existe uma desvantagem, tá? Porque esse cabo aqui, quanto mais comprido, ele vai influenciar bastante aí na medição do teu componente, tá? E isso vai dar um valor, às vezes, errado, tudo bem? Mas, em alguns casos, você não precisa ter tanta exatidão aí na medida, então, às vezes, facilita você ter aí, fazer a medição com o cabo, tá? Mas é aconselhável para que você tenha, né, o valor mais próximo, né, do real, do verdadeiro, que você utilize, então, esses conectores aqui, ó, tá? Lembrando que, né, todos os instrumentos estão mostrando aqui, ó, que deve ser feita a descarga anteriormente do capacitor, né? Porque senão você corre o risco de queimar o equipamento, tá ok? E é isso aí. Então vamos lá. Vou ligar primeiro esse cara aqui, tá? Quando você liga, esse cara aqui, ó, o Keysight U1732C, ele aparece aqui no modo automático, tá? A gente pode observar aqui, ó, que ele está no modo automático. Então eu venho aqui, coloco o componente e ele vai então fazer aqui a medição. Ele vai procurar, ele vai verificar que já é um capacitor, tá? E vai fazer a medição. Eu tenho como, por exemplo, clicar aqui em Hold, ok? E aqui eu estou medindo, ó, né? O equipamento está medindo 1064,7 picofarads, tá? Ou seja, 1,064065 nanofarads, tá? Então o valor aí que ele está medindo. Só que, pessoal, aqui foi feito de uma forma bastante, digamos assim, rápida, né? Eu preciso fazer a medição, verificar se o componente está dessa forma, né, se está ok ou não, e faço desse jeito. Só que eu posso, pessoal, melhorar a minha medição, tá? Se você pegar, né, o datasheet desse equipamento, né, e você for aí nas especificações, você vai ver que, por exemplo, esse equipamento, se não me engano, ele está aí na faixa de precisão básica de 0,7%, mais ou menos 0,7%, tá? Já esse aqui está em 1%, mais ou menos 1%, esse aqui está em mais ou menos 0,7%, sendo que essa é a precisão básica, tá? Quando você for realmente pegar e fazer aí as medições e conferir qual que é a especificação, você tem que realmente baixar isso, o datasheet, e ir lá nas especificações e em escala por escala, tá? Por exemplo, na função também de indutância, resistência, capacitância, né, impedância, você vai em escala por escala, tá? Por exemplo, escala de picofarads, escala dentro da escala, de cada escala, por exemplo, de unidade, picofarads, tem 2, 3 tipos de escalas. Depois vai para nanofarads, pode ter, por exemplo, 2 nanofarads, 20 nanofarads,
né? Então, você tem as escalas, tá? Pessoal, mais pra frente também, para não estender muito esse vídeo, eu quero mostrar para vocês o número de, né, o que vai diferenciar, né, e o que vai classificar um instrumento com o número de casas, né? A gente fala aí, por exemplo, tem caso de multímetros, né, de 6, por exemplo, de 6.000 contagens, né, de 8.000 contagens, de, por exemplo, 2.000 contagens, tá? Aqui, por exemplo, você pode perceber, ó, que eu tenho 1, 2, 3, né, 1, 2, 3, 4, 5 casas, né? Aqui esse cara, se eu não me engano, ele é de 20.000 contagens, tá? Esse equipamento, ó, 20.000 contagens, significa que eu posso, né, que o número que vai estar aqui, ele pode ir de 0, né, 0, 0, 0, 0, 0, até 19999, tá? Então vai dar aí 20.000 contagens, tá? E outra forma de você também especificar, né, no caso, por exemplo, é muito comum isso em multímetros, você especificar, por exemplo, um multímetro de 5,5 dígitos, de 4,5 dígitos, né, de 3,5 dígitos, ou então de 3/4 de dígitos, tá? Então existem várias formas de você especificar o multímetro de acordo com o número de dígitos que tem aqui e o fundo de escala dele, tá? Mas isso, pessoal, eu vou deixar para um outro vídeo aí relacionado, né, a mais ou menos nesse mesmo estilo, que vai ser aí uma playlist que eu estou colocando lá no canal sobre instrumentação, tá? Vamos falar sobre instrumentação, então a gente vai falar aí de equipamentos de medição e também de como você interpreta os valores de forma correta, tá, pessoal? Deixar bem claro para vocês que não é simplesmente, se você for fazer uma medição rápida, você vai lá, coloca o equipamento, mede, né? Agora, se você tem mais, você quer ter uma medição com mais critério, né? Você quer ter uma medição mais confiável, então você tem que seguir aí o que o fabricante sugere, tá? E saber, né, o porquê disso, né? Então, por exemplo, tem equipamentos que você vai ter que deixar 10, 15, 20, 30 minutos ligados para ele poder fazer uma medição mais adequada, tá? Tem equipamentos que, por exemplo, vai ter que estar dentro de uma certa temperatura, tá? Tem equipamentos que é o caso, por exemplo, daqui que a gente vai fazer agora, que é para eu poder conseguir aqui um valor mais correto dentro do que está especificado no datasheet dele, eu vou fazer um procedimento, tá? Se você olhar aqui, você vai perceber que toda a especificação de medição digital, ela está acompanhada com uma porcentagem do valor medido, quer dizer, o erro, né? Por exemplo, vamos supor aqui tem um valor, né? Que acabou de apagar aqui. Tem um valor que está aqui, né? Vamos imaginar que ele mediu aqui 1 nanofarad, tá? Só que esse 1 nanofarad, pessoal, ele não necessariamente é o valor verdadeiro, tá? Existe o valor verdadeiro e aqui ele provavelmente tem o quê? Um valor que está próximo, tá? Agora, o quão próximo está a medida do valor verdadeiro? Então, o fabricante, né, todos os fabricantes, eles especificam, né, os seus equipamentos como o erro sendo mais ou menos uma porcentagem do valor lido, né, mais ou menos um número de dígitos, tá? Ou então, pessoal, também é especificado da seguinte forma, né, o erro como sendo mais ou menos uma porcentagem do valor lido, né, mais ou menos uma porcentagem do fundo de escala. Então, por exemplo, se você ajustou aqui o equipamento, né, por exemplo, eu quero aqui, vou colocar ele aqui vamos colocar aqui para capacitor, ó. Vou colocar aqui para, capacitor, e o range aqui, eu vou ajustar o range, ó, pessoal. Deixa eu deixar assim para não ó, o range eu vou colocar aqui, ó, para nanofarads. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar aí, ó, nanofarads, tá? Então a gente tem aqui, ó, né, provavelmente aqui vai até 19, né? A gente tem mais um dígito aqui, ó, aqui, né? Então 19,999 nanofarads, tá? Então, por que eu tô falando isso? Porque você vai ter, nesse caso, um erro, né, como sendo uma porcentagem do valor lido, mais ou menos, né, uma porcentagem do fundo de escala. Por exemplo, qual que é o fundo de escala aqui?
20 nanofarads, tá? Então esse erro pode ser, por exemplo, 0,0003 do fundo de escala. Então, existe fabricante que mostra como porcentagem do valor lido mais a porcentagem do fundo de escala, ou porcentagem do valor lido mais ou menos um número de dígitos. Mas isso, pessoal, fique calmo, que no próximo vídeo a gente vai estar falando isso aqui com detalhes. Aí vamos colocar fazer alguns cálculos e tal, e mostrar pra gente como funciona, tá? A gente vai fazer uma medição de um equipamento, por exemplo, de um componente, tá? Se o equipamento fala que ele tem que estar dentro de uma faixa, a gente vai medir, vai ver o valor que ele deu e vai comparar isso, né, com a especificação no datasheet que tem que estar dentro do valor. Para isso eu vou ter que precisar de um componente, né, de um capacitor, ou um resistor, ou alguma coisa que tenha realmente um valor num equipamento, que tenha sido feito uma medição num equipamento mais exato do que o valor do equipamento que a gente vai estar testando, tá ok? Bom, tô falando demais já, isso aqui tudo era para outro vídeo. Vamos fazer o seguinte, ó. Aqui, pessoal, eu quero medir então esse cara, tá? Eu sei que ele está aí na faixa de nanofarads, então existe, ó, esse call, tá? Da mesma forma, existe aqui também esse set aqui, ó, tá? Esse set entra no modo de calibração. Esse aqui, o call, entra no modo de calibração. Então a gente faz o que aqui, ó? Eu seguro. E aí ele faz o seguinte, ó, ele vai falar para mim assim, ó, se eu ajustei aqui, né, no caso aqui do 1732C, se eu ajustei o range, ele vai fazer uma calibração nesse range, tá? E na frequência que está ajustada, que é de 1 kHz, tá? Então eu pressiono novamente, ó, ele está falando Open Call. Então vamos pressionar novamente aqui, ele vai agora, ele está calibrando, tá? Então vamos esperar ele terminar a calibração dele, tá? Então ele está calibrando o equipamento no modo aberto, open. Agora ele terminou, ele está pedindo agora para você fazer um short, né? Uma calibração no modo curto-circuitado. Então a gente vai curto-circuitar aqui, tá? Existe até uma plaquinha que se encaixa aqui, que fica melhor ainda, tá? Então aperta novamente aqui o call. Vamos lá, vamos esperar ele calibrar novamente aqui, agora no modo de curto, tá? Ó. Ó, finalizou. Agora eu tiro aqui e venho aqui agora no meu equipamento. Posso, por exemplo, ó, deixar ele aqui estabilizar um pouquinho. Vou colocar agora, pode ver que agora ficou tudo 000, tá? Vamos colocar agora aqui, ó, o meu capacímetro. Vamos dar um hold aqui, ó. Então tá aí, ó. Agora ele deu 1.067 nanofarads, tá? Então tá aí, né, com um fator D de 0.011. Depois eu vou explicar o que é isso em outro vídeo. E nesse caso aqui, ó, o que a gente faria, ó? Nesse caso a gente desliga o equipamento, né? Se eu não me engano, acho que pressiona aqui o 7 e liga novamente. Apertou esse 7, ó, apertou o 7, aperta o 7 novamente. Ele vai apertar Open, tá vendo, ó? Vai aparecer aqui Open. Eu vou apertar agora Enter, aqui. Então ele está agora calibrando o equipamento aí no modo aberto. Agora ele vai pedir a mesma coisa, ó, Short. Então vamos curto-circuitar da mesma forma que eu fiz o outro. Vou fazer aqui, ó. Então eu venho aqui e dou um outro Enter. Agora ele vai calibrar no modo de Short, tá? Porque ele tem que saber, né, aberto e fechado, tá? Tá aí, ó. Fez. Vamos colocar agora o capacímetro, o mesmo capacímetro. Oh, perdão, o mesmo capacitor. Minha cabeça está com capacímetro aqui na cabeça. Vamos medir aqui, ó. Vamos dar agora aqui um hold. Então temos aqui, ó, pessoal, o valor medido, ó, 1.067 no Keysight, tá? E aqui
1,062, tá? No Minipa, tá? Então aí um valor muito próximo, tá, pessoal? 1,067, 1,062, tá? Um valor aí bastante próximo, tá? Só nessa última casa aqui que fez alteração. Pessoal, uma outra coisa que eu quero falar para vocês para a gente finalizar esse vídeo, que já está ficando longo. O que acontece? Vocês vão observar que vocês vão colocar capacitores aqui das medições e os valores, alguns capacitores, eles não vão ter os valores estáveis aqui, eles vão começar a subir, entendeu? Tipo assim, 1 nanofarad, depois de 2 segundos, essas casas aqui menos significativas vão ficar subindo, então 7, 8, 9, aí fica 70, 71, 72, entendeu? Pessoal, o que acontece? Acontece muito esse efeito nos capacitores de cerâmica, tá? Devido a um fator K que eles têm. Tem um fator, né? Existe um coeficiente K, né? Depois eu vou explicar para vocês também, que é o coeficiente do dielétrico do capacitor. Como o dielétrico de um capacitor cerâmico ele é muito pobre, né? Ocorre fuga. Tá? Então, meio que como o equipamento ele perde um pouquinho a capacidade de medição. Ele pode medir um valor com uma tolerância maior, tá? Fora que o valor fica subindo. Tá? Então, isso não acontece em capacitores multicamada e capacitores, principalmente capacitores de poliéster. Tá? Então, você pegar um capacitor de poliéster, né, por exemplo, esse carinha aqui, ó, né, esse capacitor aqui, poliéster, o eletrolítico, ele também pode acontecer, tá? Mas ele já tem um valor maior. Agora, o capacitor de poliéster, quando você conecta ele aqui, ele realmente fica bastante estável, tá? Então, não se preocupe se vocês forem fazer uma medição de um capacitor aí de cerâmica, tá? E aí ele o valor não ficar estável aqui, tá ok? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Um grande abraço a todos, desculpa aí pela minha garganta que tá ruim, e vejo vocês aí num próximo vídeo. Pessoal, se liga aí no canal que vai ter bastante conteúdo relacionados aí instrumentação, pessoal, tá? Vou estar falando vídeos semelhantes a esse, tá? Num outro vídeo a gente vai estar vamos dar continuidade aí nas medições com ponte H e vamos verificar aí as especificações. Vamos ver se essa medida que a gente fez está dentro da especificação mostrada pelos fabricantes. Ok, pessoal? É isso aí, um grande abraço e volto mais tarde. Até mais!